22 anos se passaram e o último vídeo que eu fiz foi falando sobre o que a gente ia enfrentar, que é enfrentar o nosso pior por conta da pandemia, né? Em março de 2021. De lá pra cá, eu vi que enfrentar o nosso pior foi pior do que eu imaginava. Tô dando risada porque tô viva, né? Que ocupado a gente não pensa na vida. Então a gente se entope, eu falei isso no vídeo. A gente se entope de coisas e não pensa em quem a gente é, em quem o outro é, em quem eu sou com meu filho, e a gente teve que enfrentar isso na prática. E eu cansei de apenas sobreviver, porque na pandemia eu vi o que foi literalmente sobreviver. Eu sobrevivi à pandemia, eu sobrevivi a ter 2 filhos, sobrevivi a ter 2 filhos e trabalhar em casa, sobrevivi a ter 2 filhos pequenos, trabalhar em casa, na frente do computador, online, o dia inteiro. E como professora, cientista social, sobrevivi a ter que ver que o meu diploma de licenciada em sociologia, minha pós, meu mestrado em gestão urbana, não significam nada para pessoas muito, para a sociedade negacionista, né? E para pessoas da minha família, inclusive, né? Que dizem que me admiram. Então, sobrevivi, né? E sobrevivi não por, quem eu quero ser, mas de você ver tua irmã sem querer vacinar, né? Sem querer vacinar o teu sobrinho, entende? Então não é uma coisa de... Não tem como não levar pro pessoal, né? Você vê que alguém que você ama pode morrer por causa de um discurso falacioso que você... Entende? É como se nada daquilo que você, enquanto sujeito, é capaz e não serve para quem você ama, né? Nem para proteger quem você mais ama. E como cientista social, assistir isso, porque na teoria, gente, a teoria já avisa há muito tempo, né? A teoria avisa que, lembra tudo aquilo que eu já falei em vários vídeos, né? Que a gente se entope, que o consumismo, que o status, que a sociedade é vazia, né? Isso na parte dos costumes, né? Que a gente tá mais vegetando do que vivendo racionalmente, né? Porque a gente é levado né, a não ter essência, nem saber quem a gente é, né? Que eu acho isso muito perigoso. E triste e lamentável, né? E é um exercício muito difícil tanto que eu, particularmente, só um pouquinho, perdão. Eu, particularmente, tava sobrevivendo, parei de trabalhar tanto e parando de trabalhar muito, eu acabei descobrindo que o silêncio também é angustiante, no sentido de não fazer menos coisas, a gente vai avaliar mais, a gente tem mais tempo livre de pensar na nossa vida, e pensar na vida não é fácil, e daí é muito movimento, né? Mas enquanto a sociedade não muda, eu resolvi mudar minha rotina, coloquei minha carga horária na metade, desde agosto do ano passado, e agora sou uma pessoa que não trabalha de manhã, que fica com as crianças em casa, e tenho a rotina que, entre aspas, eu quero, e tô enfrentando os meus monstrinhos pessoais, né? Mas e sobre o sofrimento e a ciência, gente, sabe como você assistir? Você assistir, porque tem, por exemplo, já lá na faculdade, o professor falava que a gente é suscetível a governos totalitários, né? Porque a gente tá ocupado demais cuidando do próprio umbigo para poder querer fazer democracia, para poder querer participar de política pública, pensar a política pública, entende? Então a gente delega e o cara faz o que ele quer por mim, né? Então, tipo, tanto faz, tem um Lebrun, né? O que é poder, um livro. Se eu obedeço por obedecer as leis, e não porque elas fazem sentido, porque eu participei da construção, eu entendo o que isso significa, eu cobro meu representante. Se eu obedeço só por obedecer, tanto faz uma ditadura ou uma democracia na prática. Porque numa ditadura eu obedeço por obedecer, mas numa democracia não, na democracia eu construo, né? Então, um cidadão que não participa da política, ele é suscetível, porque ele tá delegando, né? E
própria tirar o pé da ciência, né? Tipo, se você, isso aqui é a sociedade, ela tá estruturada, né? Calcada ali, acimentada em pilares, né? É o que ordena a vida em sociedade, né? O que ordena no sentido de ordem, né? Então tem os princípios religiosos, né? Que sustentam ali a moral, o que a gente deve ou não deve fazer. E daí tem a ciência, a medicina, né? Que vai dizer isso, a consequência disso é boa, a consequência disso é ruim. Então, quando você consegue tirar o pilar, você consegue levar a pessoa para onde você quiser. Então, se eu não tenho uma referência, se eu tiro a referência da ciência, eu consigo convencer a pessoa a acreditar no que eu quiser, eu posso levar ela para onde eu quiser, né? Então, a ciência já fala isso, quando a gente estuda, né? As massas. É perigosíssimo. A ideia da gente viver em bolhas, né? Porque quem vive em bolhas não está conectado com a realidade, né? Então, eu consigo pegar e assistir isso, foi muito dolorido, né? A construção do medo, né? O medo do comunismo, né? Porque o medo, ele te leva para um lugar irracional, né? E justifica coisas absurdas, né? Que é a banalidade do mal, do livro da Hannah Arendt, acho que eu já falei sobre ela uma vez. Então, eu condiciono. Quando eu condiciono, né? Então, merece comer se trabalha. Merece, se é bela, recatada e do lar. Merece, senão não merece. Se eu condiciono, eu tô banalizando o mal. Então, as pessoas podem ser levadas a acreditarem no que elas quiserem, né? E ter assistido isso foi muito dolorido. Porque você vê a teoria ali, tipo, passando na tua frente, e tudo aquilo que a gente sabe que podia acontecer, mas você fala, não vai acontecer, né? A humanidade não é, né? As pessoas não são tão estúpidas assim. Não que as pessoas são estúpidas, mas, tipo, mau caráter a ponto de induzir as outras e manipuláveis a ponto de não conseguir perceber a referência, né? E sim, existe gente mau caráter e existem pessoas ocupadas demais sobrevivendo que são facilmente manipuladas, né? Então, aqui agora então estamos, né? Voltei a fazer esse vídeo para voltar a me comunicar com aqueles que me seguiam e comigo mesma, porque acho que quem faz um canal tem essa visão, né? De registro, né? E também de um compromisso, porque talvez a gente não se sinta bom o suficiente para falar nada, mas a gente vive num momento que sim, né? Parece que tudo já foi dito, né? Então, o estudo sobre o próprio fascismo, né? Então, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. Não sabe, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Porque se elas soubessem, né? Então, vou voltar a me comunicar. E, claro, a ideia não é política, porque eu, como pensadora, eu penso que, claro, a transformação política no sentido de solucionar a convivência em comunidade, ela é uma pauta, porque a gente vive em comunidade e a vida pode ser melhor, e no viés, inclusive, político-partidário, mas penso também enquanto ser, né, enquanto corpo, enquanto vivência, enquanto pessoa no mundo, que enquanto pensadora, para refletir sobre por quê, para quê, e estamos de volta para nos comunicar. Então, eu aqui agora com caminhadas bem diferentes, né? Pude sofrer com mais intensidade. O sofrimento, eu tive muito mais perguntas do que respostas, né? E essa humildade, né? De pensar que, poxa vida, a gente não tem a solução,
A gente não deu conta de resolver coisas muito básicas que a teoria já tinha dado pistas. E talvez a ideia seria a gente voltar a se comunicar, né? E voltar a se comunicar, eu vejo que não só no campo racional, porque eu, enquanto cientista, penso que a teoria não dá conta, né? O que dá conta é quando toca o coração, né? Então, quando a gente consegue tocar o coração, a gente se compromete com a vida e com o mundo, né? E a gente precisa de pessoas que estejam comprometidas, primeiro consigo mesmas, né? Então, por isso eu tô estudando, tô fazendo uma pós em terapias sexuais, olha isso. O fascismo também tem a ver com o corpo, o domínio dos corpos, a restrição, toda a restrição do pensamento, a restrição do comportamento do outro, né? Eu reprimo a mim mesmo e reprimo o outro. E quando a gente pensa a sexualidade, uma sociedade extremamente reprimida, então o controle físico, inclusive dos corpos, faz com que a gente também possa ser mais facilmente controlado. E isso é tema para um próximo vídeo. Beijo, aqui estou de volta. E quem estiver assistindo e acompanhando, quiser colocar nos comentários coisas que vocês querem que eu comente sobre, virei aqui e comentarei.